Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja o nome do nosso maravilhoso Deus e Senhor que vive e que reina para sempre, o Criador dos céus e da terra. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 7, está escrito: Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, Noé, divinamente instruído. Nós queremos pensar um pouco sobre a instrução que gera preservação. Noé foi preservado, Noé foi instruído, essa instrução o preservou, o direcionou. Diz a Bíblia que Noé era homem justo e achou graça diante de Deus. Era alguém que se movia segundo a orientação do Senhor. Impressionante que ele consegue ouvir a orientação, a instrução de Deus, vivendo em um contexto ímpio, num contexto caído, num contexto pagão, num contexto de violência. Esses detalhes estão lá no livro de Gênesis. A terra estava corrompida, grande era a maldade do homem. E Noé, nesse contexto, ouviu a orientação, ouviu a instrução do Senhor. E ele então se desloca, e então ele se movimenta segundo a orientação de Deus. Ele não se deixa levar pelo tempo em que ele está vivendo, pelo contexto em que ele está vivendo. Noé é direcionado pela instrução divina, pela vontade de Deus, um homem de fé, num contexto apóstata, num contexto em que o que prevalecia era o próprio interesse dos homens. Os homens não estavam preocupados com as suas almas, o que valia era o momento somente, e não havia esse interesse nem desejo pelas coisas espirituais. E Noé se destaca nesse ambiente, como um homem espiritual, como um homem que vai obedecer à voz divina, um homem que vai ouvir o conselho divino, e essa instrução o leva para a fé e esta fé o preserva. Naquele contexto que vale dizer que o dilúvio, aquela sociedade antediluviana, esse momento todo não é um mito, não é uma lenda. O próprio Jesus disse que nos últimos dias serão dias iguais, semelhantes aos dias de Noé. Dias de maldade, dias de incredulidade, dias em que o homem está voltado para os seus próprios interesses, para o seu próprio umbigo, sem considerar a realidade da eternidade que o aguarda. Então Noé foi instruído, e precisamos da instrução do Senhor, da orientação de Deus. A instrução é vida. A instrução é lâmpada para os meus pés, é luz para os meus caminhos. A instrução nos liberta, a instrução nos revela a grandeza e a glória de Deus. Além da instrução, Noé aprendeu a temer ao Senhor. Diz as Escrituras que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E essa instrução, mais temor, levou a ele a preparar esta arca para a salvação, ou seja, a arca era a provisão do Senhor para aquele contexto, para a salvação. Hoje, a salvação do Senhor está em Cristo. Jesus é a provisão do Senhor, em quem nós devemos crer. Diz a Escritura que Noé, de sua família, 8 pessoas foram salvas do dilúvio, porque estavam na arca. Precisamos estar na provisão de Deus, que é Cristo. Precisamos estar na provisão do Senhor, que é a cruz, o sangue que foi derramado, o preço que foi pago pela nossa redenção. Então, creia na instrução do Senhor, confie na palavra de Deus e aproprie-se da salvação por meio da provisão que o Senhor mesmo já tem para nós, ofertado por meio de Cristo Jesus. Que Ele abençoe a tua vida, que Ele guarde a tua família em nome de Jesus. Possamos estar nesta arca da salvação, possamos estar nesse Cristo que é a provisão, em nome de Jesus. Possamos estar nesta instrução que nos preserva da corrupção e da morte. Creia no Senhor Jesus Cristo, é a promessa de Deus, e será salvo tu e a tua casa. Amém.